Esse tempo de Natal é bom pensarmos na vontade de Deus. E o texto da palavra de Deus é o texto de Marcos 3, versos 34 e 35. Esses dois versículos da santa palavra do Senhor. Abram a palavra de Deus nesse texto das Escrituras. Vamos ler juntos os dois versículos. Creio que pode ser projetado lá. O Guilherme não está ali mais, né? Projeta lá, Guilherme, para o pessoal ver e nós lermos juntos. Marcos 3, 34 e 35. Eu vou ler, depois quando estiver projetado, os irmãos vão ler comigo. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos juntos agora? Versículos 34 e 35. Vamos lá. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar? Fale com Deus. Diga ao Senhor que você quer ouvir a voz dEle e que a palavra dEle faça a diferença na sua vida nessa noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este tempo que o Senhor nos dá para, reunidos em Teu nome, receber do Senhor a instrução para as nossas vidas. Deus, queremos entender como podemos fazer a Tua vontade. Pois o Senhor nos diz aqui na Tua palavra que qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é irmão, irmã e mãe do Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a nesta noite, véspera de Natal, próximo à data que celebramos o nascimento do Teu Filho, venhamos a compreender a vontade perceptiva do Senhor. Fala conosco, edifica as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como um ser moral e pessoal que é, Deus possui a sua vontade. Deus possui uma vontade e a sua inteligência exige certamente, meus irmãos, que haja uma faculdade que o leve à ação. Essa faculdade é a sua vontade. Assim como a sua inteligência, assim como o conhecimento são infinitos, também a vontade de Deus é infinita. Essa é uma das suas perfeições infinitas, meus irmãos. E a vontade de Deus pertence à sua natureza essencial. A sua vontade tem a ver com a sua natureza moral. A sua vontade tem a ver com a sua soberania, com a sua grandeza, com o seu poder extraordinário. Alguns estudiosos, teólogos das Escrituras, nos ensinam e descrevem os vários sentidos da expressão vontade de Deus. E o primeiro sentido é, meus irmãos, que é a completa natureza moral de Deus, incluindo seus atributos como amor, santidade, justiça, grandeza, tudo tem a ver com a vontade de Deus. Nesse caso, a palavra vontade indica a constituição divina, o Deus que tem uma vontade para ser revelada a nós. Em segundo lugar, é a vontade de Deus, a faculdade de determinação própria. Isto é, meus irmãos, a capacidade de determinar-se para uma ação ou para formar um plano. Deus tem capacidade de estabelecer um plano e de que esse plano é executado por si mesmo. Em terceiro lugar, o produto dessa atividade, isto é, o plano ou propósito predeterminado que o Senhor Deus tem
é também a sua vontade que deve ser conhecida. Em quarto lugar, a vontade de Deus é a regra de vida traçada para as suas criaturas racionais. É o que Deus quer para você, para mim. É isso que é a vontade de Deus. Por fim, vontade de Deus é a expressão do prazer ou deleite de Deus naquilo que nós fazemos para o louvor da sua glória. No texto que nós lemos nessa noite, o texto do versículo 35 começa dizendo: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não há, meus irmãos, por assim dizer, uma membresia no reino de Deus. Não há no reino de Deus uma membresia. Pois aqueles ao redor de Jesus, como diz o versículo 32, até mesmo a família santa, Jesus pergunta: vocês de fato estão vivendo como meus irmãos? Eles são postos em dúvida. Por isso, Marcos põe em dúvida também, meus irmãos, todos os que crescem em meio às ciladas do cristianismo, quaisquer que sejam elas. À medida que nós crescemos no ambiente da fé, nós vamos às vezes nos enganando com aquilo que praticamos. O fato de sermos batizados, de vivermos em lares cristãos ou termos sido nascidos no lar cristão, confirmação, a profissão de fé, o comparecimento à igreja ou a doação para fins de caridade, nós achamos, não, eu estou bem, eu estou envolvido no cristianismo. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, vai nos lembrar que qualquer pessoa que se assente aos pés de Jesus e faça a vontade do Pai, pode fazer parte dos que pertencem ao círculo íntimo do Mestre. E ninguém que não faça isso pode fazer parte desse círculo mais íntimo. Por isso Jesus conclui, dizendo no versículo 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha irmã, essa é minha mãe. Os verdadeiros discípulos, meus irmãos, estão com Jesus também e fazem a vontade de Deus. Eles são a verdadeira família de Jesus. Os falsos discípulos, eles tentam reprimir Jesus, impedindo Jesus de seguir com a sua missão, ou tentam redirecionar Jesus para outra missão. Nessa noite, quando nós estamos aqui pensando no Natal, no nascimento de Jesus, e pensando agora na vontade perceptiva de Deus, eu quero que os irmãos atentem para algumas verdades dessa noite. Primeiro, meus irmãos, a vontade perceptiva de Deus, ela é feita exatamente por aqueles que seguem os preceitos de Deus numa vida de retidão. Na liturgia que nós estamos juntos participando, na condução do nosso irmão Danilo, lembrou, nós não somos capazes por nós mesmos de viver uma vida de retidão, mas nós somos chamados por Deus para olhar para os seus preceitos, para os seus ensinos e viver uma vida de retidão. Jesus está tratando aqui de combater, meus irmãos, nesse capítulo 3, Jesus está querendo combater a religião formal, que consiste apenas de rituais. Jesus está condenando atitudes hipócritas, vistas nos escribas do seu tempo. O que ele está querendo, meus irmãos, ensinar nesse verso é que só entra no reino de Deus aquele que fizer a vontade de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, ele está dizendo aquele que segue os preceitos de Deus numa vida de retidão. Vida cujo olhar, cujo propósito, cujo direcionamento é agradar o Senhor, viver
para o nome do Senhor ser engrandecido por sua vida. Jesus termina, portanto, esse capítulo 3 do Evangelho de Marcos, dizendo para nós: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não basta, meus irmãos, apenas aparentar religiosidade. Não basta ser alguém que participa dos rituais cristãos, do Natal, da Páscoa, das festas cristãs. Não basta isso, mas sim conhecer e viver no centro da vontade do Senhor, conforme registrada nas Escrituras. Essa é a ideia expressa no texto de Marcos 3,35, sobre a vontade perceptiva de Deus. Eu e você somos chamados a andar nessa direção. É um dever seu, é meu dever, cumprir a regra de vida para nós, para que nós sejamos considerados membros da família de Deus, membros da família de Jesus, pertencentes à igreja do Senhor. A nossa vida, o nosso viver, vai refletir exatamente aquilo que nós dizemos que somos. Mais importante, meus irmãos, que ter feito parte da família de sangue de Jesus, é participar da sua família espiritual e ser membro da família de Deus. Há um estudioso que claramente nos diz que os familiares espirituais lhe estão mais próximos que os parentes de sangue. Por isso, nessa noite, meu coração é desafiado. E você também deve ser desafiado como servo de Cristo, a olhar para a vontade perceptiva de Deus e buscar fazer essa vontade vivendo uma vida de retidão. A vontade de Deus está nos preceitos de Deus, numa vida de retidão. Pergunte a você mesmo: você tem se alegrado nos preceitos de Deus? Ou para você, servir a Deus tem se tornado peso ou coisa difícil? Servir a Deus deve ser algo prazeroso, onde nós nos deleitamos, porque de fato a vontade de Deus é para nos trazer deleite na sua presença. Em segundo lugar, meus irmãos, além de seguir os preceitos de Deus numa vida de retidão, fazer a vontade de Deus, a vontade perceptiva de Deus, é obedecer ao que está prescrito na Santa Escritura. É olhar para as Escrituras e dizer: que coisa maravilhosa! Deus está me dizendo como eu devo viver. Quando Ele diz: não adulterarás, Ele não está me causando um mal-estar, mas está me dizendo como isso deve me ajudar a viver uma vida que agrada o Senhor. Muitos há, meus irmãos, no meio do povo de Deus, que têm o conhecimento da vontade do Senhor, sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas não obedecem, não servem, não buscam o Senhor, nem fazem conforme o que está prescrito na sua palavra. Fogem da palavra, caminham pelos atalhos, andam por outros caminhos e não por aquele que agrada ao Senhor. Note, meus irmãos, que essa vontade de Deus, ela pode ser conhecida somente através das Escrituras. Não há outro meio. Não há outro meio. Quando Jesus teve outra conversa com escribas, no capítulo 12 do Evangelho de Marcos, eles contam a história de alguém que se casou com 7 irmãos. E depois Jesus diz: vocês não conhecem as Escrituras, vocês não conhecem o poder de Deus. Porque quem conhece o poder de Deus e as Escrituras não vivem em erro. Jesus está ensinando para nós que não há outro meio de conhecer a vontade de Deus senão pelas Escrituras. Além disso, meus irmãos, aqueles servos que não observam a regra da conduta prescrita
palavra de Deus diz que eles recebem a devida disciplina de Deus. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48, nos lembram isso. Daí a grande importância de se obedecer à palavra revelada do nosso Deus. E quando nós obedecemos a palavra do nosso Deus, nós vamos exatamente agir como diz Spurgeon, quando ele diz que todos os crentes em Jesus fazem parte da família real, são feitos príncipes, irmãos de Cristo, porque estão vivendo dentro do projeto de agradar o Senhor. Por essa razão, meus irmãos, é preciso lembrar que a vontade perceptiva de Deus está ligada ao ensino da palavra de Deus. Não há conhecimento da vontade de Deus por uma voz que fala e você tenta ouvir essa voz. A voz de Deus se ouve nas Escrituras. Não encontrando textos isolados, que você vai pensando aqui e ali, mas lendo as Escrituras para conhecer o que o Senhor nos fala por ela. Por essa razão, Jesus disse para provarem se a doutrina dele era de Deus, para que se possa verificar se a doutrina é de Deus, é necessário que se conheçam as Escrituras, porque fazer a vontade de Deus aqui é o mesmo que conhecer a doutrina e obedecer ao Senhor. Nessa noite, nessa véspera do Natal, eu e você somos chamados a conhecer a vontade de Deus. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A vontade perceptiva de Deus está nos preceitos de Deus para aqueles que vivem esses preceitos numa vida de retidão. A vontade perceptiva de Deus está em obedecer ao que Deus prescreve na sua santa palavra. Eu e você somos chamados a conhecer mais da palavra do Senhor. É obedecer ao que está prescrito nas Escrituras. Não fuja das Escrituras, meu irmão, minha irmã. Não caminhe pelo seu próprio coração. Não siga o seu próprio coração. Olhe para as Escrituras. E quando as Escrituras lhe disser, não haja assim, dê meia volta. Quebrante o seu coração. Se submeta ao ensino das Escrituras. Por fim, nesse texto, onde estamos vendo sobre a vontade perceptiva de Deus, que segue os preceitos de Deus numa vida de retidão, aquele que obedece ao que lhe está prescrito nas Escrituras, finalmente, obedece aos preceitos de Deus como uma norma de comportamento. A palavra de Deus passa a ser a sua agenda, porque você já diz que ela é a sua credenda, quando você diz que a palavra de Deus é a sua regra de fé e de prática. Agora ela passa a ser a sua norma de comportamento. Contrariamente, meus irmãos, aos pedidos dos pecadores, Deus ouve as orações dos seus filhos, daqueles que são tementes a Ele. Essas orações são respondidas de um modo afirmativo, pela simples razão destes fazerem a vontade de Deus. A oração é respondida porque Deus age para abençoar, cumprir as suas promessas na vida daqueles que fazem a vontade de Deus. Basta lermos João 9, verso 31, Lucas 12, versos 47 e 48. Essa vontade está explicitada nas Escrituras. A sua prática é a obediência às Escrituras. E a única obediência que devemos a Deus é a obediência aos preceitos do Senhor como nossa norma de comportamento. Cabe aos discípulos de Cristo obedecer-lhes.
É isso que Jesus está dizendo. Fazer a vontade de Deus torna você meu irmão, minha irmã e minha mãe, porque você está vivendo para agradar-me, a despeito dos seus pecados, a despeito dos seus deslizes. É preciso entender que a vontade de Deus pode ser praticada. Lembre que Davi foi reconhecido, mesmo com todos os seus erros, como um homem segundo o coração de Deus. Davi foi reconhecido como um homem que obedeceu à vontade de Deus, como expressão da regra de vida que ele impôs sobre os homens. Atos capítulo 13, verso 22, lá nas Escrituras temos a expressão de que Davi viveu segundo a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem obediente. Uma mulher segundo o coração de Deus é uma mulher obediente. Um jovem segundo o coração de Deus é um jovem obediente a Deus. Nenhum homem, lembre disso, nenhum homem obedece aos decretos de Deus. Porque os decretos de Deus quem realiza os seus decretos é o próprio Deus. Mas cabe a mim, cabe a nós, cabe ao homem obedecer aos preceitos de Deus, que significa fazer a vontade de Deus. Decretos de Deus, só Deus realiza. Os preceitos de Deus, eu e você podemos fazer, porque significa a vontade de Deus. Quero dizer, finalmente, meus irmãos, algumas implicações para a nossa vida nessa noite, conhecendo a vontade de Deus, a vontade perceptiva de Deus. Primeiro, busque seguir os preceitos de Deus numa vida de retidão. Não faça disso um peso. Não saia daqui dizendo, olha, o pastor pregou na véspera do Natal uma mensagem que me trouxe peso, porque está dizendo, pela palavra de Deus, que eu tenho que seguir preceitos de Deus numa vida de retidão. Não consigo. Sim, nós não conseguimos. Mas você deve buscar a graça de Deus e dizer, Senhor, meu olhar está em Cristo, teu filho, que nasceu humildemente numa manjedoura, mas que viveu, cresceu, morreu e ressuscitou e voltará. E eu quero viver para o louvor da glória dele. Os familiares espirituais de Jesus lhe estão mais próximos que aqueles parentes de sangue. Segunda implicação, meus irmãos, obedecer ao que está prescrito nas Escrituras é muito salutar para a vida de um servo de Cristo. Obedecer o que está na palavra de Deus é algo prazeroso e é muito bom. Todos os crentes em Jesus fazem parte de uma família real, são feitos príncipes e também irmãos de Cristo, e é para isso que nós somos chamados, para viver assim. Obedecer aos preceitos divinos, meus irmãos, como norma de comportamento, é o nosso papel, é o nosso dever. Jesus ensinou que era preciso provar a sua doutrina, porque ela procedia de Deus. Termino fazendo algumas aplicações, ou pelo menos uma aplicação, com uma pergunta. Você conhece a vontade de Deus? Você deve dizer sim. Se você lê o que está escrito na palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus. Uma outra pergunta. Você faz exatamente todas as coisas que Deus quer que você faça? Que Deus quer de você? A sua resposta deve ser não. Eu não consigo fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça. Logo, essa vontade, portanto, pode e frequentemente é resistida. E eu lembro de uma frase de um servo de Deus do passado, quando ele disse o seguinte: o diabo nunca impede
de você viver longe da vontade de Deus. Nunca impede. Ele, inclusive, lhe dá velocidade, desculpas e direção. E ele diz mais: olha, se você quiser fugir da vontade de Deus, o diabo vai preparar para você as esporas e o cavalo. O que eu quero terminar dizendo com esta expressão de Thomas Adams, um teólogo, servo do Senhor, é lembrar aos irmãos que nós temos condição de fazer a vontade de Deus, desde que o nosso coração se agrade da proposta de Deus para a nossa vida. Jesus diz aqui, e o que Jesus diz não é impossível de fazer. Ele diz assim: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que nessa noite, todos nós saiamos daqui com essa disposição no coração. Eu quero. Eu não quero as esporas e o cavalo que o diabo me apresenta, para eu fugir da vontade de Deus. Eu quero andar dentro da vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar.